Olá pessoal, viva Cristo Rei. O padre Júlio Lancelotti entrou com processo judicial contra uma vereadora por causa das acusações contra ele a respeito de assistencialismo. E ele pede mais de 30 mil reais. Fique até o final desse vídeo que eu vou falar para vocês a respeito da doutrina social da igreja e a questão do assistencialismo, com a diferença e o que é que isso tem a ver com a atuação e o processo do padre Júlio Lancelotti, desculpa. Mas olha o vídeo a respeito dessa denúncia. Padre Júlio Lancelotti está processando a vereadora de Praia Grande, cidade do litoral de São Paulo, Janaína Balares, por calúnia e difamação. Esse processo diz respeito a declarações feitas por Balares durante um programa de rádio de Santos em dezembro do ano passado, quando Janaína afirmou que o trabalho que o padre fazia com pessoas em situações de rua era assistencialista. Ao mencionar Júlio Lancelotti, a vereadora disse que o assistencialismo é fazer o que o padre faz, que é louvável, dar comida. Mas dar assistência é algo diferente. O assistencialismo é fácil. Você faz para bonito para todo mundo ver. Dá comida. A vereadora também teria acusado o padre Júlio Lancelotti de estar envolvido em práticas ilícitas de recebimento de dinheiro. Ela disse que procuraria o vereador aqui de São Paulo, Rubinho Nunes, para discutir as ações do padre, em referência a uma CPI que o Rubinho tentou abrir contra Lancelotti. Por tentar abrir essa CPI, Rubinho chegou a ser investigado pela Polícia Civil. Bom, Lancelotti entendeu que esses comentários de Janaína não se limitavam a críticas e que atacavam contra a sua honra e dignidade. Por isso, ele pediu uma indenização de 30 mil reais. Só que a defesa de Janaína nega que houve difamação. Ao Metrópolis, o advogado dela, o Fábio Menezes Ziliotti, disse que as falas de Janaína jamais tiveram condição ou intenção de causar qualquer dissabor, calúnia ou injúria ou difamação contra o padre. Até porque ela, segundo disse o advogado da defesa, sempre respeitou com tamanha admiração o líder religioso. Pessoal, a questão da doutrina social da igreja e o assistencialismo às vezes é confundida por algumas pessoas. A doutrina social da igreja é algo muito mais amplo e tem a ver com a igreja católica. O assistencialismo é uma ideia ali muito ligada ao Estado, uma questão às vezes de ineficiência do Estado, é outra questão. Se o padre Júlio Lancelotti está certo ou não, é a justiça que vai decidir. Não vou entrar no mérito desse assunto aqui. O que eu queria trazer é a respeito da doutrina social da igreja, aproveitando esse assunto em questão da denúncia do padre Júlio Lancelotti. Inicialmente, eu queria deixar para vocês um vídeo reflexivo aí do professor Aquino e do padre Paulo Ricardo a respeito dessa questão da doutrina social da igreja. Depois eu volto para falar do documento do Papa Leão XIII, que legitima essa questão da doutrina social da igreja. Os papas viram que isso estava acontecendo no mundo. E no final do século XIX, um papa chamado Leão XIII lançou uma encíclica chamada Rerum Novarum. A palavra Rerum Novarum, em latim, traduzido ao pé da letra, quer dizer das coisas novas. Só que isso é uma expressão latina para dizer revolução. Se você é um bom latinista, você vai saber traduzir bem Rerum Novarum. E Rerum Novarum quer dizer revolução, ou seja, o nome da encíclica é Revolução. É uma encíclica sobre o pensamento revolucionário, onde Leão XIII alerta o mundo para o pensamento marxista e condena o pensamento. Evandro, o que é a doutrina social da igreja? Professor, doutrina social da igreja, como o próprio nome diz, doutrina é um ensino. Então a igreja, ela sempre foi construindo um ensino de como as pessoas deveriam viver em sociedade. Ou melhor, como é que as pessoas devem conviver. A doutrina social da igreja é o ensino de como nós podemos compreender a nossa convivência, desde a família até na nossa atividade econômica, na atividade política, em todas essas dimensões onde nós convivemos uns com os outros, ou seja, a sociabilidade humana. A igreja foi desenvolvendo uma doutrina sobre esse modo de convívio. Então, basicamente, começou quando agora? No fundo, a doutrina social da igreja, ela começa com a própria igreja. Desde que a igreja nasce, começam ali a surgir luzes de como o homem, como a pessoa humana deve viver em sociedade. Como é que deve se comportar na família, como é que deve se comportar na sua atividade econômica. Então, já na patrística, nós começamos a ter todo um pensamento sobre os juros, sobre a usura, sobre a ideia do preço justo, sobre a ideia do lucro, depois os frades.
um pensamento sobre a política, sobre a família, como nós dizíamos. Agora, no século XIX, no final do século XIX, em 1891, nós temos um grande marco da doutrina social da Igreja, que é a encíclica Rerum Novarum, do Papa Leão XIII. Aquela encíclica marca uma nova fase da doutrina social da Igreja, em que nós dizemos que é ali uma especificidade magisterial. Ou seja, a doutrina social da Igreja, que estava dissolvida em todo o pensamento, em todo o ensino católico, ela ganha, digamos assim, uma certa autonomia, autonomia no sentido de uma matéria nova. A doutrina social da Igreja, que estava ali diluída no pensamento teológico, ganha um espaço em termos de matéria, em termos de magistério, em que com a encíclica de Leão XIII, a partir dali começa a se ter um específico magistério social da Igreja. Pessoal, para quem não sabe, a questão da doutrina social da Igreja surgiu ali pelo início do século XIX, com o Papa Leão XIII. Então, atualmente, quando se fala em doutrina social da Igreja, nos referimos ao conjunto de muitos escritos, sobretudo dos papas, desde o Papa Leão XIII, do século XIX, com a encíclica Rerum Novarum, de 1891 até hoje. Rerum Novarum significa das coisas novas, se refere à questão operária suscitada pela Revolução Industrial e o conflito entre capital e trabalho. Esta encíclica, carta feita para circular, torna-se a grande referência da visão da Igreja frente aos problemas sociais que surgiram com a industrialização. Ela evidencia as injustiças sociais, sobretudo com os operários. E aí um fato interessante que essa encíclica exclui a ideia do socialismo. Exclui o socialismo como remédio aos conflitos sociais e apresenta a doutrina política sobre o trabalho, o direito e a propriedade. A mútua colaboração que se contrapõe à luta de classe como meio de mudança social. Trata-se, sobretudo, da dignidade dos pobres, as obrigações dos ricos, o direito de ter sindicatos e a caridade que vai além da justiça. Esses princípios são retomados e aprofundados por várias encíclicas sociais sucessivas. Então vocês percebam que, de alguma forma, ela não legitima a ideia do socialismo, mas também vai falar sobre questões da relação que tem dos operários e os capitalistas, né? E, de alguma forma, traz a ideia de direitos sociais que essas pessoas têm que ter. Então não é porque a ideia do socialismo aqui não é legitimada que as pessoas não possam ou não passam a ter direitos sociais e as pessoas não devem ser cuidadas. E aí outros papas, assim como o Papa João Paulo II, com essa encíclica aqui, que eu vou deixar para vocês, também falou sobre isso, que é o Compêndio da Doutrina Social da Igreja. A João Paulo II, mestre da doutrina social, testemunha evangélica da justiça e da paz. Vou deixar esses links aqui sobre esses temas da doutrina social da Igreja para vocês se aprofundarem. E é isso, até o próximo vídeo. Reflitam sobre essa ideia de doutrina social da Igreja e estudem e se aprofundem um pouco mais. Até o próximo vídeo.